Um aborto precisa ser autorizado por alguém. O médico não pode fazer um aborto sem a autorização de uma autoridade superior. Aqui na minha cidade de Montes Belos, no interior de Goiás, recentemente, foi no ano passado, um ano mais ou menos, por causa de uma jurisprudência do STF, chega às mãos do Dr. Wagner. Ele é médico, ele é um homem de Deus, é um pastor temente a Deus, e chega às mãos dele uma ordem do juiz para fazer um aborto em uma moça. Ele responde da seguinte forma para o juiz: vai lá, responde para o pai da menina, vai lá, fala para o próprio juiz fazer esse aborto, porque eu não vou fazer. Ele negou-se a fazer aquele aborto. Um aborto precisa ser autorizado por uma autoridade superior. A autoridade que autoriza o aborto, ela está cometendo um assassinato. O maior crime é do mandante, que no caso é um ministro do STF ou é o próprio STF, se autorizar o aborto. Não vai autorizar, eu não creio que vai autorizar, nós estamos orando, mas é um crime. Quem faz o aborto também é um criminoso, ele concordou com o mandante, é quem vai puxar o gatilho, é como um pistoleiro de aluguel. O médico que faz um aborto é um pistoleiro de aluguel. As enfermeiras, o anestesista, se for o caso, todos eles são criminosos, porque está matando uma vida. E pior ainda, uma vida que não tem o direito de se defender. Ele está lá dentro do útero da mãe, ele não pode contratar um advogado, ele não pode buscar a jurisprudência a respeito do assunto. Então, é um crime contra um inocente, que é pior ainda. Não, é um crime qualificado, porque é um crime contra um inocente. E eu quero dizer aos senhores ministros do STF o seguinte, que vocês vão prestar contas diante de Deus, até pelo fato de estarem colocando esse assunto assim, para ser discutido aí no STF. Senhores ministros, esse é um assunto para ser discutido pela nação. Lá no Congresso Nacional, através do Congresso Nacional, é um congresso, grande parte desse congresso atual, é um congresso formado por prostitutas. São senadores e deputados, graças a Deus que não são todos, mas são senadores e deputados que só votam os principais projetos do governo se receberem dinheiro do governo para seus projetos e pessoais para seus passeios e assim por diante. Eles querem ser favorecidos nas votações mais importantes. Então, uma prostituta só vai com você para a cama se você pagar primeiro. Assim tem sido boa parte dos senadores. A metade dos senadores estão sendo processados. Mais de um terço dos deputados estão sendo processados. Então, esse Congresso morreu. Mas, senhores ministros do STF, agora em outubro será eleito um novo Congresso. Deus vai colocar ali homens justos, certos, que não vão praticar injustiça. Então, os senhores estão fazendo isso agora é de oportunismo. Porque o novo Congresso vem aí. O senhor sabe que esse Congresso muitos dos senadores e deputados estão processados aí. Por que os senhores não põem esses homens na cadeia para pagar os crimes deles? Por quê? Ao invés de colocar criminosos na cadeia, deputados, senadores que roubam, os senhores estão querendo matar inocentes no útero da mãe? É uma covardia o que vocês estão querendo fazer. É uma covardia. Sejam homens íntegros, homens de verdade, homens que amam a justiça, homens que morram pela justiça se for preciso. Mas o que vocês estão fazendo? Por que discutir um assunto desse agora, quando o novo Congresso vai ser eleito? É porque esse novo Congresso que vai ser eleito não será um congresso de prostitutas. É por isso que vocês estão com medo e agora estão colocando esse assunto em votação. É exatamente isso que está acontecendo. Vocês não podem fazer isso. Pelo amor de Deus, tirem esse assunto de votação, de pauta no STF. Tirem agora. Eu vou rodar um filme
que um médico que fazia aborto, ele filmou, ele decidiu um dia filmar o aborto que ele estava fazendo. E olha o que acontece com a criança no útero da mãe. Quando a cureta chega para retirar a criança, ela tende a se esconder dentro do útero da mãe. Ela foge da cureta que vai retirá-la do útero da mãe. Uma criança, ela tem consciência. Está aí, provado por um médico que fazia aborto. Depois disso, ele nunca mais fez aborto. Estamos observando um detalhe de uma verdadeira imagem ultrassônica de uma criança de 12 semanas. A criança está colocada nesta direção. Vocês estão vendo a cabeça da criança aqui, o corpo inteiro da criança aqui, e essa imagem é a mão da criança perto da boca. Olhando essa criança mais de perto, observamos o olho ou a órbita ocular aqui, o nariz da criança aqui, sua boca aqui, e até vemos o ventríloco do cérebro aqui. Esse é o fluido que enche os espaços do cérebro. Vemos o corpo da criança aqui, com as costelas em silhueta, e sua coluna vertebral atrás. Essa é uma área granulada de tecidos. Na parte superior, parece ser a placenta da criança. Podemos até distinguir aqui as coxas, as extremidades inferiores saindo do corpo, dessa maneira. Agora, vamos à ação. Vemos o coração batendo no peito da criança. Suas batidas são de 140 por minuto aproximadamente. Agora, vemos a criança se movendo dentro do útero. E observamos várias mudanças de sua posição. Ela ainda está colocada desta maneira. E a boca está recebendo o polegar da criança. A criança está outra vez movendo-se calmamente no seu santuário. Agora, esta sombra que estamos vendo na parte inferior da tela é a ponta de sucção, que foi deliberadamente colorida para que possamos distingui-la com mais clareza. Mas o aborteiro dilatou o colo e está inserindo a ponta de sucção que podemos observar se movimentando na tela. Podemos notar que a ponta de sucção, que está aqui, quando se move em direção à criança, ela recua do objeto e começa a produzir movimentos violentos e agitados. A criança se move com mais determinação. Sua posição muda constantemente. E ela retrocede mais uma vez aqui. A ponta de sucção ainda não tocou na criança. E mesmo assim, ela permanece agitada e movendo-se violentamente. A criança virou agora outra vez de perfil. E a ponta de sucção volta mais uma vez a aparecer na tela. A boca da criança está aberta, o que veremos mais uma vez em outro momento. Mas esta ponta de sucção, que vemos se movendo violentamente na parte inferior da tela, é um instrumento mortal, que eventualmente irá destruir a criança. É só depois que o saco é perfurado para a saída do líquido que a ponta do aparelho entrará em contato com a criança. Mas podemos observar a ponta movendo-se enquanto o aborteiro procura o corpo da criança. Mais uma vez vemos a boca da criança aberta, como se estivesse emitindo um grito silencioso. Este é o grito silencioso de uma criança prestes a enfrentar sua extinção. Agora, as batidas do coração aumentam dramaticamente e os movimentos da criança são mais violentos, como percebendo a agressão ao seu santuário. Está se afastando e podemos vê-la movendo-se para a esquerda do útero, numa tentativa patética de escapar aos terríveis instrumentos que o aborteiro usa para extinguir a sua vida.
Agora, o coração está visivelmente acelerado. Suas batidas chegam a 200 por minuto. Não há dúvida alguma que a criança percebe o perigo mortal que a espera. A membrana foi perfurada e o fluido escapou. Não se vê mais o reservatório de líquido protegendo a criança. Mas uma vez que o fluido saiu, a ponta do aparelho de sucção se firma no corpo da criança e a criança é puxada para baixo pela ponta de sucção do aborteiro com a pressão negativa aplicada e o corpo está sendo desmembrado sistematicamente e separado da cabeça. A cabeça está nesta direção aqui. Eu estou no momento delineando a cabeça. As partes inferiores já foram destruídas. E vemos a ponta de sucção brilhando de espaço a espaço na tela como uma série de ecos. Enquanto a criança está sendo empurrada de um lado para o outro. Enquanto a ponta de sucção está sendo aplicada ao corpo desta maneira e o aborteiro está exercendo sua tração na criança. A cabeça é ainda perceptível aqui. O corpo já não se pode ver. Foi separado da cabeça. O que vemos agora é a cabeça mesmo, que é chamada linha média do eco, e vários fragmentos de ossos. Mas a cabeça, que estou delineando aqui, nessa criança de 12 semanas, é grande demais para sair inteira numa peça de dentro do útero. O aborteiro terá que empregar este instrumento, a pinça de pólipo, numa tentativa de segurar a cabeça. Ele agora tentará dilacerar a cabeça com esse instrumento, dessa maneira, e remover a cabeça aos pedaços de dentro do útero. O aborteiro e o anestesista têm um código secreto entre eles, que os protege da pavorosa realidade dos fatos. O aborteiro e o anestesista se referem à cabeça da criança, que agora é chamada de número 1. O anestesista, então, perguntará ao aborteiro: o número 1 já saiu? Já acabamos? Vemos agora, intermitentemente, os dentes ou lâmina desse instrumento aparecendo nessa imagem aqui. A cabeça tende a flutuar, solta no útero, e aqui estão os dentes ou lâmina desse instrumento vindo por aqui, e a cabeça está sendo agarrada pela pinça de pólipo e puxada para baixo em direção ao colo. Agora, tudo o que vimos sobrando são simples resíduos, simples fragmentos, pedaços de tecidos que documentam que ali viveu uma vez um indefeso, frágil ser humano.